Os serviços de atendimento telefônico do Centro de Valorização à Vida, CVV, chegaram a Alagoas e podem ajudar muita gente que passa por problemas de depressão. Um mal silencioso que atinge uma grande parcela da população mundial. Quem vai conversar com a gente sobre esse serviço é o Carlos Apolinário, coordenador do CVV em Maceió. Bom, tem informação de que está chegando aqui, há muito tempo já existe, não? O CVV ele existe no país há 56 anos. Ele nasceu em São Paulo em 1962 e chegou em Maceió ano passado, dia 30 de setembro. Na sua plenitude, vamos dizer assim, que ele está estreando essa solução para nossas vidas, né? Isso. O programa ele vem para acolher as pessoas que precisam de apoio emocional e agora nós temos um telefone gratuito, né? 24 horas, que é 188. 188. É um número novo, né? A população precisa se acostumar com ele. Exato. Esse número surgiu de um convênio entre o CVV e o Ministério da Saúde. Ele foi inaugurado no dia 30 de setembro de 2015 e está funcionando há 3 anos. A meta era que até o 2020 todo o país fosse coberto por esse número. Mas essa meta foi antecipada. Inclusive, nós só entraríamos em 2019, mas começamos dia 2 de abril e até o dia 30 de junho todo o país vai estar coberto por 188. Bom, é um número que está sendo divulgado nacionalmente, né? Exato. Aí tem 193, 192, 190, aí esse 188 é o CVV. Exato. Em que casos a pessoa deve adotar esse número como companheiro? Olha, toda pessoa que estiver passando por alguma aflição, algum sofrimento, teve alguma perda, passou por algum momento que está sufocando ela, que está afligindo ela, que ela queira conversar com alguém, ela pode ligar para o 188. Não é necessariamente as pessoas que estão se suicidando naquele momento, mas todo sofrimento, seja por uma perda de um parente, por até uma pessoa da família ter se suicidado, ou por uma perda de emprego, ou por qualquer sentimento que esteja apertando o coração dela, que ela não consiga falar com outra, até mesmo uma coisa que tenha acontecido na adolescência, que ela vem carregando a vida toda, o 188 está disponível para qualquer tipo de atendimento. O comum é que a pessoa dialogue com a sua família, com a pessoa que confie, às vezes um religioso, um líder religioso, às vezes um amigo de longa data, mas às vezes você se sente só, porque o problema está ali, na pessoa que você confia. Por exemplo, no caso de pedofilia, no caso de abuso sexual, no caso da relação amorosa, que às vezes é conflitante e dominadora, e as pessoas às vezes não se sentem à vontade para conversar, nada disso, porque o opressor é aquela pessoa. Então, chegou o 188, né, que já tinha um outro número, mas 188 é com mais facilidade. Eu preciso usar ficha, eu pago a ligação, como é isso? Não, a ligação é completamente gratuita e tudo que for conversado ali é sigiloso. Foi bom você ter citado esses casos, porque geralmente quando você vai conversar com um amigo, ele, no intuito de lhe ajudar a resolver o problema, ele lhe orienta, ele lhe critica, ele fica querendo resolver, né? Então, às vezes por essas críticas, a pessoa fica encabulada em falar com um amigo, um familiar, e no 188 vai ter um voluntário treinado, uma pessoa que está ali para ajudar o próximo, sem saber de nome, sem saber de onde está ligando. Então ele está ali 24 horas, tem uma pessoa disponível. Se o ramal aqui de Maceió estiver ocupado, ele é direcionado para outra cidade, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ao todo, nós somos mais de 2.200 voluntários no país. Que é o mesmo atendimento no país inteiro, né? O procedimento é o mesmo. Todo o treinamento que nós passamos aqui, essas turmas que estão começando agora, vai ter uma em maio agora, de treinamento PSV, de preparação para ser voluntário, é feito igual em todos os lugares. O atendimento é eminentemente técnico, né, impessoal, né? Não precisa de identificação nem de um lado nem de outro, para ser imparcial, né, esse atendimento, e profissional, porque quando você liga para um número como esse, que se coloca à disposição de uma população, você tem que estar preparado. Não é como um amigo que vai lhe fazer a crítica, não é como o parente que vai primeiro fazer a crítica e, geralmente, dá um encaminhamento que não tem conhecimento. Não é? A partir dessas ligações, vocês esclarecem que há solução para o problema e que
Existem encaminhamentos que possam ser feitos? É justamente o nosso diferencial. Nós não orientamos e encaminhamos. Nós acolhemos a pessoa, né? Acolhemos o sentimento que ela está passando, entendemos, ficamos ao lado dela, né? E durante a conversa, ao desabafar o que ela está passando, às vezes a própria pessoa encontra o caminho. Então, se a gente não direciona essa pessoa, ela se sente mais à vontade em falar, né? Ela se sente mais à vontade de desabafar aquilo que ela está sentindo, ou aquilo que ela vem passando a vida toda. O CVV, ele não está ali para direcionar, não está ali para impedir nada, ele está ali para acolher as pessoas do modo mais tranquilo possível, sigiloso. E a disponibilidade, o nosso trabalho, resumidamente, é o seguinte: são pessoas maiores de 18 anos que estão ali para ajudar o próximo. Elas passam por um treinamento, passam por reciclagens, estão sempre se atualizando para ajudar o próximo. Esse é o nosso trabalho. Um tempo de crise como essa, crise financeira, crise política, o Brasil está dentro de uma crise, num poço, vamos dizer assim, não é sem fundo porque a gente tem solução e a gente vai encontrar, eu não tenho a menor dúvida. Aumenta o número de ligações? Olha, o problema financeiro, ele mexe com toda a classe social, não tanto a pessoa que tem muito dinheiro como a pessoa que não tem. Porque às vezes você diz, a pessoa tem tudo, tem dinheiro, mas às vezes aquela pessoa que tem todo o dinheiro no mundo não tem um apoio emocional de um familiar nem na própria casa que ele convive. E essa dificuldade social que o país passa, é claro que aumenta, mas o maior problema hoje no país é a depressão, né? Eu acho que não só no país, no mundo todo. E muitas pessoas encaram a depressão como se fosse uma brincadeira, uma coisa que não tem valor. Mas é muito importante entender que depressão não é brincadeira. Depressão é uma coisa que a pessoa está passando que, se não for tratada, pode um dia levar ao ato do suicídio. Então, a pessoa que está passando por um momento difícil, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser compreendida. E o nosso trabalho é justamente esse. Através do número 188, 24 horas por dia, de segunda a segunda, ter sempre uma pessoa para atender essas pessoas que estão. Às vezes um problema pequeno hoje, ele vai crescendo porque você não consegue desabafar. A gente usa sempre o exemplo do copo, né? Está com o copo vazio, a gente vai passando pelos problemas, vai enchendo. Chega uma hora que o copo enche. E se você não tiver como desabafar isso, botar para fora, um dia esse copo vai transbordar e pode ser que a pessoa faça um ato no intuito de resolver a dor e não do problema. Então, o CVV está aqui para trabalhar o sentimento que a pessoa está sofrendo, para que ela consiga desabafar e consiga ela mesma, ao conversar, achar os seus próprios caminhos. E se você, né, que ouviu alguma reclamação, está percebendo que a pessoa está com algum problema, que às vezes não reage, né, está sonolento, pensativo demais e não consegue resolver, ofereça o número, olha, liga para 188 aí, vê se você conversa com alguém sobre isso, porque às vezes a pessoa não quer desabafar comigo, não quer desabafar com o outro, mas uma ligação profissional pode ser a solução de um grande problema, né? Com certeza. Eu acho que quem é que não conhece uma pessoa que passa por uma dificuldade dessa? Então, todo mundo conhece. Então, a divulgação, você passar esse telefone, esse número 188, é muito importante. Porque, com certeza, você está com a pessoa na sua casa, que está com um quadro de depressão, e você não sabe, porque a pessoa fica calada, a pessoa evita tocar no assunto. Então, chega em casa, pessoal, tem um centro de valorização da vida em Maceió, chegou dia tal, a ligação é gratuita, funciona 24 horas, você pode ligar de qualquer operadora, qualquer telefone celular, convencional, orelhão, não paga, você fica lá nessa ligação o tempo que você achar necessário. Então, se alguém aqui em casa tiver não quiser conversar comigo, quiser ligar para uma pessoa que está ali para ajudar, o telefone está aqui. Esse é o panfleto do... Esse é o panfleto explicando sobre o suicídio, né? Porque hoje não, o suicídio é um assunto que é um tabu, né? Referência, isso, né? E um problema mundial. O Japão tem um alto índice de suicídio, né? O Brasil já alcançou esses números assim alarmantes? A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. 40 segundos? Numa sala onde tem 30 pessoas, 5 pessoas já pensaram em suicídio. Então, a gente diz que o
A depressão, o suicídio é o mal do século, né? A pessoa, se você não tratar, se você não conversar... Não resolve nada, né? Só piora a situação, né? A gente diz sempre que a melhor solução é falar, né? É você desabafar, você botar para fora tudo que você está passando. Como é o treinamento de uma pessoa que recebe problemas o tempo inteiro? Eu conheço psicólogos que chegam em casa arrasado de um atendimento, né? A gente passa por um treinamento não só para saber todas as abordagens, porque existem vários sentimentos, né? Se você puxar uma lista de sentimentos, são infinitos, são muitos sentimentos. Então você é treinado para ter uma percepção do que a pessoa está sentindo, conversar com ela sobre esse assunto, para ela botar isso para fora. E às vezes tem realmente ligações que são muito fortes. E por mais que você tente não visualizar, não enxergar, não entrar naquela situação, você fica realmente assim, você passa por um momento difícil. Não só a pessoa que está passando lá, mas você também absorve um pouco. Então a gente procura fazer um zeramento, porque para você atender o próximo, você tem que estar bem. Então, depois da ligação, você dá uma parada, sai. Se for o caso, você liga para uma pessoa, não para falar da ligação, porque você não pode falar nada que está ali, mas para você desabafar o que você está sentindo. Porque nós somos seres humanos, então nós precisamos também desabafar, precisamos zerar para poder voltar para a sala de atendimento e continuar atendendo. Vocês exigem uma formação anterior dessa pessoa? Não. Pré-requisitos? Só existem dois... Aquele acima de 18 anos, né? Isso, acima de 18 anos e que queira ajudar o próximo. Porque durante todo o treinamento, existem duas formas de a pessoa ficar. Ela vai se autoavaliar, se ela está realmente enquadrada naquele treinamento, se ela está alinhada com o programa CVV, porque às vezes a pessoa pensa que no programa CVV você vai resolver o problema de alguém. Você não vai resolver o problema de alguém. Você vai tratar do sentimento que a pessoa está passando. E além dessa autoavaliação, existem pessoas preparadas, que são treinadas. Por exemplo, no meu caso, eu fui para Recife fazer o treinamento lá, fazer o estágio. E tem outras pessoas também. Às vezes vem outras pessoas de fora treinar a gente, como a Norma também já veio. Então há toda uma preparação para que a pessoa vá atender o telefone. Não é assim de uma hora para outra que a pessoa chega e atende. É verdade, porque algumas pessoas trazem consigo algumas posturas e conceitos, né, que eu acredito que não se alinham a esse atendimento, por exemplo, olho por olho, dente por dente, né? Remédio de doido é outro na porta, né? O CVV, ele trabalha da seguinte forma, você não pode ter preconceitos. Você tem que receber todas as pessoas de uma forma igual. No CVV não existe política, não existe religião, não existe discriminação. Existe uma pessoa que quer ajudar o próximo, seja lá qual for o sentimento que ela esteja passando. Bom, pensou em suicídio? Você já pensou em alguma vez em suicídio? Liga 188. Se você não pensou ainda, mas está com problema, acha que não tem solução, a ajuda profissional pode vir, mas depois de uma conversa também com o CVV. Está aí, 188 é o número que precisa ser fixado nas mentes, né? E está a serviço 24 horas. 24 horas. Inclusive fins de semana também, né? Todos os dias. Se você ligar para o 188 e não cair no nosso ramal, a ligação é transferida para outro ramal, que no Brasil nós temos a faixa de 84, 85 postos. A cada dia um posto novo está sendo aberto. E somando todos os voluntários, somos mais de 2.200. Conversamos com o Carlos Apolinário, coordenador do Centro de Valorização à Vida em Maceió. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.